E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Sempre pode acontecer alguma coisa enquanto o jogo não acaba, né? Mas eu digo que o Grêmio estava tão sem força que parecia meio difícil mesmo que fosse empatar. Mas, pô, primeiro tempo, duas bolas na trave do Plata e do Carrascal, que eu acho até que foram um pouco azar, duas conclusões na frente do gol ali de Jorginho e Everton. Segundo tempo, Lino na cara do gol, Bruno Henrique na cara do gol. Enfim, muita chance com o time triangulando pela direita e esquerda, o Grêmio não conseguia achar o Flamengo. Acho até que teve um quê dali da escalação do Luiz Castro, que ele botou três zagueiros, né? Entregou o meio de campo do Flamengo ali pro Everton e Sim. Jorginho e o Léo Ortiz. O Flamengo tava jogando até com uma certa liberdade. Olha o Rossi aí, essa Ó pataquada, o né? Rossi, Isso cara. aí foi o Ó o grande Rossi. lance Eu de tô perigo, falando. Por isso que o primo grande enlouquece nos lance de negócios perigo do desse aí no Grêmio. jogo. Pois é, podia ter É saído. complicado. E tava 0-0 nesse momento, né? Ou já tinha saído o gol, agora eu não tô lembrando. Acho que não, Mas eu acho não. que Foi no tava. primeiro tempo aquele negócio ali. Tava atacando pro lado de lá, foi no primeiro Exatamente, tempo tava um ainda. a Aquela, zero. aquela. O Grêmio É. tinha até dois jogadores habilidosos, Samúdio e o Gabriel Mack, né? Mack. Mas assim, o Flamengo marcou muito bem, né? Marcou muito bem essa. Quando perdia a bola, pressionava, tinha três, quatro. Acho que fez diferença o fato de não ter tido o jogo no meio da semana. O time estava inteiraço ali na marcação, pressão, e o Flamengo inteiro querendo jogar bola, mesmo com muito desfalque, é difícil de enfrentar. E aí realmente o Grêmio sentiu. Teve, eu acho que esse erro aí de escalação do Luiz Castro. O Jorginho jogou muita bola, Everton um bom jogo também, Plata bom jogo. Eu achei que o Lino um pouco abaixo, até não só pela perda do gol, mas o Lino é curioso que ele tá jogando agora com o Leonardo Jardim de meia esquerda, né? Ele você aponta, ele vai de vez em quando e tal, mas ele virou um meia esquerda com o Leonardo Jardim, né? Às vezes ele até aparece na direita ali. E o Carrascal voltou a jogar bem também. Achei uma boa atuação dele, o que é uma boa notícia, porque é o meia que o Flamengo tem disponível, né? O Braz depois pode falar mais sobre o Paquetá. Mas assim, você compara. Quem viu o jogo Palmeiras e Remo, você compara com o Flamengo e Grêmio, parece outro esporte, né? Por isso que eu acho que a torcida do Flamengo pode estar otimista, no sentido que o time vem jogando muito mais bola do que o Palmeiras, né? Quando a gente aborda essa questão da perseguição, né? Claro que faltam poucos jogos ainda para a pausa para a Copa do Mundo, né? Mas tem o confronto direto, é 23, estão aguardado o jogo aqui no Maracanã, então por isso que é pertinente quando a gente provoca vocês aí da nossa audiência, né? Para entender como é que tá o nível de expectativa em relação a essa perseguição do Palmeiras, é muito por conta disso que a gente está vendo realmente uma diferença, né? Que pesa no jogo do Palmeiras, tem a queda no temporal, etc e tal, mas em termos de atuação é o que a gente tem conseguido observar em jogos do Campeonato Brasileiro. Bruno Braz, o que você sentiu de clima pós-jogo aí, análise das coletivas, como é que o Flamengo sai desse mais um jogo fora de casa? Nessa semana tem Copa do Brasil, Vitória, outro desafio aí fora de casa, mas antes de pensar propriamente, né, o que será de Copa do Brasil, o que você percebeu dos discursos aí posteriores ao jogo lá no Sul, nessa vitória do Flamengo? Eu vou destacar daqui a pouco um discurso que eu achei bem interessante do ponto de vista tático do Emerson Royal, dado para a Flamengo TV. Eu até achei que repercutiu pouco, eu achei bem interessante o que ele falou. Mas antes eu queria dizer para o seu primo, que está muito pessimista, que fica reclamando muito dos gols perdidos, que eu acho que a conclusão que dá para tirar desse jogo é o Flamengo voltando a ser dominante, coisa que não foi contra o Vasco, entendeu? De mesmo fora de casa ter amplo domínio do jogo, e foi como vocês falaram, o 1-0 ficou muito barato para o Grêmio. Aquele jogo do Vasco, principalmente depois que o Flamengo faz o 2-0 ali, mas mesmo ali fazendo 2-0, talvez o placar não estava refletindo muito que era o jogo, porque o Flamengo estava sofrendo alguns ataques do Vasco, errando muita saída de bola, coisas ali que estavam incomodando ali o torcedor, saída de bola que o Vasco poderia ter aproveitado, não aproveitou. Dessa vez o Flamengo voltou a ser o Flamengo dominante da maior parte da temporada, ou pelo menos na verdade, do recorte ali da era Leonardo Jardim, né? Porque ali o início do ano do Felipe Luiz ali foi um pouco instável, né? Irregular. Mas no recorte da era Leonardo Jardim era um time bem dominante. E o Flamengo, depois de um jogo, né, de irregularidade, voltou a ter essa dominância, que eu acho que é o mais importante, principalmente como o Rodrigo falou aí, comparando com o adversário mais direto ali do Flamengo, que é o Palmeiras,
que, como ele falou, parece que foi outro jogo. E eu destaco também que, pelo menos na pontuação de agora, né? Não sei se esse adversário vai ter fôlego até o final da temporada, mas pelo menos na pontuação de agora, o Fluminense foi outro que tropeçou, né? Então foi uma rodada perfeita para o Flamengo. Como o Rodrigo falou, né? A gente analisando antes da rodada começar, parecia que seria uma jornada mais difícil para o Flamengo, mas acabou sendo o contrário. Deu tudo certo para o Flamengo e encurtou essa distância aí, quem sabe, para que seria um cenário perfeito chegar para a parada da Copa na liderança da competição. Sobre rapidamente o discurso pós-jogo, eu achei interessante o Royal falando, né? O Royal começou no banco de reservas e ele diz pro Lais, o repórter da Flamengo TV, que você estar no banco às vezes é bom para você ter a leitura do jogo. E ele disse que ele fez a leitura de como é que estava a linha de defesa do Grêmio. Que ele disse que a linha de defesa estava, quando recuava muito, estava acabando dando esse espaço, que foi justamente o espaço que ele atacou ali no gol do Flamengo. Que ele disse que ele comentou com o Vitão isso no banco, falou: se eu entrar, eu vou atacar ali, que eu acho que vai dar bom ali, eu atacando naquele espaço. E aí ele fez uma grande assistência para o gol do Carrascal, né? O gol é todo Entrou muito bem bonito, né, realmente ali. Braz? Lançamento do Léo Ortiz, ele dá de primeira, o Carrascal pega de primeira. E é curioso que o Flamengo estava atacando o primeiro tempo muito pela direita e o Leonardo Jardim foi corrigir para equilibrar mais. Ele até falou isso no coletivo, né? Que era para atacar para a direita e pela esquerda. E aí o gol sai pela direita, né? Mas tem isso, quando você começa a criar desconforto do outro lado, o Lino começou a entrar mais no jogo, o próprio Ayrton subiu mais e tal, você abre mais espaço, porque o Grêmio sabe que o Flamengo, de forma previsível, estava atacando só pela direita, ele vai aglutinar a gente ali. Então, ter jogado mais para a esquerda, eu acho que ajudou, inclusive, para abrir esse espaço que o Royal citou. E foram quase 700 passes, né, do Flamengo, né? Então, realmente, isso que o Braz falou da recuperação de um time de controle, acho que teve a ver também com a recuperação pós-perda, né, que a gente chama, né? O time tava tomando a bola Sim. todas as vezes do Grêmio quando o Grêmio tentava sair, né? Marcando alto e atuando sob regência de Jorginho, que infelizmente foi o Flamengo, está suspenso e a gente vai falar sobre o meio-campo um pouquinho mais adiante, mas não dá para não mencionar o que fez Jorginho Frelo lá na Arena do Grêmio, né, com essa condução, né, sem esse meia mais cerebral, né, no papel mais de Arrascaeta, ou seria o Paquetá, ele consegue ser de fato, como dizem os italianos, né, o redista do time aí. Agora, Rodrigo, e não foi convocado para. Não foi convocado lá para o jogo decisivo contra a Bósnia, né, Igor? Você queria o Jorginho lá, você como um torcedor da seleção italiana? Não lembro disso não. Enfim, mas tinha Tonali, tinha uma Barella, mas não tinha Jorginho, né? Enfim, acho que ele dava caldo para a seleção, apesar de, não vou chamar de novo, essa galera que nasceu em 91 não chamo de velho nunca, porque eles são da minha idade, mas já estamos aí beirando os 35, né? Enfim, mas para esse sprint ele poderia contribuir. Gattuso não quis. Agora, Rodrigo, desse lado rabugento ainda, desse papo meu sobre primo aqui, né? Dessa de perder gols e tal, você consegue identificar uma razão específica para que isso ainda está acontecendo? É uma questão técnica, individual e tal? E nessa toada, aí eu te repasso a pergunta da enquete, né? Dá para fazer um cálculo aí, você estima, projeta, ou como é que você avalia essa possibilidade, se o Flamengo é capaz ou não, né, pelas contas, adversários, cruzamentos e tal, de assumir de fato a liderança ainda antes da pausa para a Copa do Mundo, ou isso é papo para julho em diante, lá quando voltarmos ao futebol brasileiro? Eu acho que nesse jogo específico foi a falta dos jogadores que são mais decisivos do Flamengo que metem gol, Arrascaeta e Paquetá, e do fato do Pedro, que é o terceiro desses jogadores, né? São quatro, na verdade, né? Pedro e Bruno Henrique, Paquetá e Arrascaeta. São jogadores que sabem fazer gol e não ficam muito. Não se assustam quando estão na frente do goleiro, né? O Pedro, por incrível que pareça, apesar do time ter criado pouco, não sobrou pouca bola no pé dele, teve um lance só que ele tabelou e ele chutou, e aí não era uma chance tão clara. Então, por acaso, nesse jogo não se criou chances para ele, né? Apesar dele não jogou mal, não, mas a bola não sobrou nele. E o Arrascaeta e o Paquetá não estavam em campo. Bruno Henrique entrou no final e foi mal, inclusive, né? Que ele perdeu um gol também. Mas eu acho que os outros a gente já sabe que notoriamente eles têm alguma dificuldade de fazer gol, né? Plata, Samuel Lino, o próprio Luiz Araújo um pouco menos, mas assim, enfim,
O próprio Jorginho e o Everton são dois excelentes volantes, mas o gol não é o forte de Jorginho se não for de pênalti, né? Que aí ele é um grande cobrador. E o Everton tem até chutado bem de fora da área, mas ontem ele teve 2 chutes que os dois não encaixaram bem, não. Então eu atribuo mais essa questão dos jogadores decisivos aí não estarem presentes. Quanto à possibilidade de estar na frente do Palmeiras, eu acho que a próxima rodada é mais equilibrada. Porque o Palmeiras joga em casa, mas pega o Cruzeiro, e o Flamengo pega o Atlético Paranaense fora. Então eu acho que assim, fica mais pau a pau e aí depois vai ter o confronto direto. Já tá marcado o jogo contra o Mirassol, Igor? Essa ainda não, tem uma pendência aí. A CBF tá naquela, deixa o jogo na nuvem, né? Aí fica, quando pintar algum Isso. descasamento de alguma competição lá, eles vão encaixar esse jogo. Por enquanto não tem sinal não da diretoria de competições. Então, aí sem o jogo do Mirassol, parece ser um pouco. A não ser que o Palmeiras perca ponto agora, né? E aí o Flamengo ganha do Palmeiras no Maracanã, que é até um resultado plausível. Mas eu acho que se tiver um jogo a menos, vai ser difícil virar ainda antes da Copa. Mas também, assim, se ficar 1 ponto, 2 pontos tendo um jogo a menos, não é uma situação absolutamente. O que o Flamengo não podia acontecer era descolar do Palmeiras, ficar em pontos perdidos, né? Muito longe, 6 pontos e tal. Se acabar antes da Copa 2, 3 pontos ali, não acho que é um grande drama, não. Vai ter o segundo turno inteiro, vai ter de volta a Arrascaeta, enfim. Vira uma ultrapassagem virtual, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz essa conta aí, faltando o jogo atrasado, né? O jogo adiado. E aí. Tem um negócio do essa campeão do turno, em geral, ser o campeão menor 3 brasileiro, né? pontos. Em geral, é campeão quem vira no turno na frente e ganha o Campeonato Brasileiro, né? Não é sempre, mas em geral isso acontece. Né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, antes de recolocar o Braz no papo. Vamos ver como é que estão os nossos amigos educados aqui. Lembrando vocês aí da meta de like, a audiência hoje tá boa, tá maneiro pra caraca. Vamos lá, meu time ajudando aqui, dando um alô pro Paulo Souza, que pegou até a pipoca para assistir por aqui com a gente. Isso aí. Paulo Souza aí, melhor campanha da Libertadores do Flamengo, o Paulo Souza foi responsável. Acabou demitido. Mas o dele é com Z. O dele é com Z, treino, né? Com S, aqui é o nosso amigo. Exato. E o Marcos Braz deu uma entrevista para um podcast, eu não lembro para quem foi, né? Que disse que preferia passar um tempo com o Sampaoli do que com o Paulo Souza, só para fazer uma comparação entre estilos. Eita, teve isso? Teve isso. Paulo Souza que acabou com o nosso espaço da imprensa no Maracanã, hein? Virou restaurante e nunca mais voltou a ser bancada de imprensa. Exato. Isso aí. Lá na saída aí. É o legado aí do treinador. Só fazendo amigos, né? Como fazer amigos num país estrangeiro. Exato. Tem gente pedindo para o Marrinha responder as DMs. Arrascaeta aqui, nosso sócio, mandando um abraço. Kátia dizendo sempre DM aqui, de boa quê? noite, Onde? lindos. Não sei, deve ser no Instagram. Aí seus fãs aí no seu Instagram. A Kátia mencionando aqui, Jorginho jogou de terno, Varela também. Varela que inclusive virou lateral esquerdo na reta final ali, né? Quando o Ayrton Lucas saiu. A gente vai falar, inclusive, sobre garotos da base também ainda nessa live. Vai dar tempo. Tem cheio de assunto aí. Vamos falar de um monte de coisa. O pessoal está relatando também frio, Brasil afora. Então, o Rodrigo Matos não está sozinho hoje. Inclusive, de Icaraí, Marataízes e tal. Muita gente acompanhando a gente aqui. Maria Paiva também sempre fazendo a campanha para ajudar a gente na chuva de likes. Obrigado, Maria. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O José Eduardo aqui comentando. Gostaria que terminasse na liderança, mas esse jogo de domingo o Flamengo estará muito desfalcado no meio campo. Realmente, inclusive, é a deixa para falarmos sobre esse assunto agora. Mas só para eu terminar aqui, o Anderson está dizendo que o Lino está zicado. Perdeu um gol de cara ontem, pelo amor de Deus. O Caio tá lembrando aqui que foi no podcast do BarbaCast, inclusive. Seu amigo aí, Rodrigo. Foi que o Braz mencionou isso. Eu vi que ele tinha dado entrevista, mas ainda não tinha visto a entrevista. Eu achei que o Lino foi muito precipitado, né? Ele podia ter driblado o goleiro, inclusive, né? Driblado. Porque o Everton saiu e abriu. Bom, corta pro lado, chuta, cara. Exato. Tem uns haters aqui também, nem só de coraçãozinho vive a live do Flamengo. É isso. Ô Braz, só pra gente pular aqui antes de falarmos sobre o meio campo, você tem algum pitaco na sua visão por que o Flamengo perde tantos gols? Só pra gente arrematar esse assunto e partir pro drama do meio campo, hein? Vem aí, drama do meio campo. Tenho.
Parei para pensar Qual a sua agora tese? e tenho. O Flamengo cria muito. Quando você cria muito, obviamente você perde bastante gol também. Obviamente que dá para você melhorar o aproveitamento, mas eu acho que passa muito por criar bastante situações de gol todo jogo. É, os adversários aí, torcedores rivais aí, que não estão acostumados com um time tão incisivo, que cria tantas chances de gol, sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu acho que passa muito por isso, mas dá para melhorar a finalização, mas eu acho que passa muito por essa questão de estar sempre criando bastante. O Leonardo, Para dar pelo menos números valoriza aqui, sempre isso. para dar números pelo SofaScore aqui, bom, ontem foram 3 grandes chances, né? Então, poderia colocar aí que se fosse 3-0 seria na contagem do SofaScore. O Flamengo no Brasileiro é o quarto time que mais cria, com 36 chances de gol, com o Fluminense em primeiro com 41, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Fluminense, né? Então tá aí entre os que mais criam. Tem o Vasco e o Atlético Paranaense aí com um pouco mais, Vasco 38, o Atlético Paranaense 39. Então, Olha o de Renate aí, fato, ó. cria bastante. Olha o O trabalho do estilo do Renate. Renato é aquele estilo, já sabemos. E aí, o outro dado curioso é o seguinte: o Flamengo é o time que mais chutou bola na trave. 10 chutes na trave, então, no campeonato. Seguido Vamos pelo fazer uma Vasco no oração. Renate também. Aí, ó, tá Então, vendo? assim. Só não vê quem não quer. É, pois é, mas então eu acho que tem esse aspecto aí de que sim, cria bastante, mas não. Mas eu não acho que está com aproveitamento melhor do que na época do Felipe Luiz. Essa é a minha visão aí, porque as chances são melhores, o time está criando de uma forma para chegar mais na cara do gol do que anteriormente. Acelerando então na nossa pauta aqui, o nosso amigo que estava assistindo a gente chegou a comentar, né? Esse drama do meio-campo, amigos e amigas. Everton Araújo suspenso, Jorginho suspenso, tomaram o terceiro amarelo aí contra o Grêmio, né? Já estamos antecipando a dor de cabeça para o próximo final de semana em relação ao Atlético Paranaense. Contra o Vitória tá tranquilo, os dois podem jogar, beleza. Jogo de Copa do Brasil. Mas lembremos que próximo jogo é no sintético. Então, Nicolás de la Cruz não deve jogar. Saúl estava reclamando outro dia que o gramado do Maracanã estava meio duro, na visão dele lá. Então, tem essa Ele estava dinâmica aí que reclamando de também... sintético também. do Ele estava sintético. reclamando das duas Poucas coisas. Então... E aí a gente... O que vai fazer? O que vai acontecer? Acabou, não tem mais volante. O Pulgar tá machucado, o Paquetá tá machucado. Será que voltam? O que vocês têm de cenário aí? Braz, se tiver aí, vamos começar no plantão médico primeiro, que você tem informação sobre os caras aí. Se dá para salvar alguém para o jogo de domingo, 7h30 da noite, até lá, fazer algum tipo de, não sei, intensivão aí. Principalmente, acho que Pulgar e Paquetá, né? Dentro dessa dinâmica, considerando um sintético. Muito embora, né, o caso do Pulgar seja uma questão no ombro, então não afeta tanto a dinâmica de estar no sintético em si, mas o Paquetá vem numa situação muscular, afeta. O que você tem de informação aí para acalmar os corações rubro-negros sobre esse cenário do meio-campo? Bom, acalmar, não sei se a minha informação vai acalmar muito, não. Mas vamos lá, vou trazer as atualizações que eu apurei aqui antes do programa. O último boletim médico que o Flamengo transmitiu oficialmente para a imprensa foi no dia do jogo contra o Medellín. Nesse dia, o boletim do Eric do Paquetá, que eu nem boto o Arrascaeta mesmo, porque ele vai demorar um pouco mais para voltar. O Eric, meia realiza exercícios em campo com a fisioterapia e também com a preparação física. O Paquetá, nos últimos dias, meia iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia. Aí eu perguntei se tinha uma evolução desse boletim para cá, né, alguma atualização. O que me foi respondido foi o seguinte, sobre os dois. Seguem realizando trabalhos em campo, evolução diária, mas ainda acompanhados de fisioterapia e preparação física. Então, assim, não está no último estágio do processo de recuperação, né, que a gente considera o último estágio, quando está liberado para treinar com grupo. Eles estão treinando parcialmente, mas ainda com acompanhamento de fisioterapeutas e da preparação física. Aí, além do lado do Flamengo, também apurei por outros lados, mais especificamente o caso do Paquetá. O Paquetá, para o fim de semana, tanto ele quanto o Eric, tem uma chance maior de ficarem disponíveis
para o Leonardo Jardim. Só que no caso do Paquetá, há um receio de colocá-lo de volta, de botar esse jogo como jogo de retorno do Paquetá num gramado sintético. Então, pode ser que o Flamengo poupe ele desse jogo pelo fato de ser um piso sintético, para deixar esse retorno dele para um jogo num gramado natural, que no caso seria contra o Estudiantes, depois desse jogo aí contra o Atlético, no Maracanã pela Libertadores. E aí, qual seria o reflexo disso diretamente para o Paquetá? Segunda-feira é a convocação final do Ancelotti para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. É óbvio que no melhor cenário, né, pensando na meta dele de ir para a Copa, seria ele voltar ainda a fazer um joguinho ou dois antes dessa lista final. Mas mesmo que ele não consiga entrar em campo antes da convocação, isso não necessariamente significa que ele estaria fora da Copa, porque clinicamente ele está para voltar. Se não voltar agora nessa semana, que a possibilidade é maior do que de voltar, muito provavelmente semana que vem já está jogando pelo Flamengo de novo. Então, a questão clínica do Paquetá não seria um problema pensando em Copa. Agora, ele esteve fora da última lista da data FIFA, e os concorrentes direto dele foram bem, né? E ganharam espaço ali na concorrência, ali, pensando em seleção. Mas o cenário é esse. Eu acho que dificilmente ele ainda volta essa semana. Muito menos ainda contra o Vitória, na quinta, e aí no domingo tem essa questão no gramado sintético. Rodrigo, o que você faria pensando no jogo Atlético, né? Considerando que se todo mundo fique saudável, óbvio, contra o Vitória, porra, tudo bem, lá no Barradão, etc e tal. O que fazer? Amarrar o senhor Dela Cruz e forçá-lo a jogar no sintético? Adianta Léo Ortiz para jogar de volante? Faz uma combinação e acelera Pulgar? O que você teria de solução se você tivesse Menino Luiz Felipe. Menino Luiz Felipe. Se você tivesse menos cabelo, falasse sotaque português e se chamasse Leonardo Jardim. Qual solução você daria, amigo? Bem menos cabelo. Ainda que eu já esteja começando a ficar prejudicado, mas não estou no nível ali do Leonardo Jardim. Mas enfim, eu acho que assim, tem que esperar o Pulgar, porque eu acho que a possibilidade maior é o Pulgar jogar, né? O Paquetá forçar ele para esse jogo vai ser meio complicado. Embora esse fosse o último jogo que tinha alguma possibilidade dele jogar antes a lista vai ser feita no dia 17, né? Que é justamente o dia do jogo do Atlético Paranaense. Mas eu acho que é ver o Pulgar. Se o Pulgar não puder jogar, eu acho que é adiantar o Léo Ortiz. E aí, já que o Saul e o De La Cruz tem essa coisa física, de repente joga um tempo cada um. E aí faz um sacrifício, porque assim, não adianta ter esses jogadores, tratar eles como louça que não dá para quebrar nunca, e eles não jogarem nunca quando o time tá precisando, assim, tem uma urgência grande. Eles vão ficar jogando 15 minutos o resto da temporada? Algum risco vai ter que se estabelecer agora, né? Então, eu arriscaria escalando um dos dois junto com o Léo Ortiz se o Pulgar não puder jogar. Se o Pulgar puder jogar, aí escalaria um dos dois juntos, aí ver qual é a possibilidade, qual que pode jogar um pouco mais, enfim. Eu acho que é Luiz Felipe, né, o nome dele. Ele é muito verde. Isso. É muito verde para jogar na Arena da Baixada. E os outros que tem na base também, Pablo Lúcio, o próprio, tem um garoto que é primeiro volante, né, mais no estilo do Everton Araújo, agora tá me falhando o nome dele. Me falhou completamente. Que até um jogador que joga mais duro e tal, também é verde. Então tem muito jogador verde. O Flamengo não dá para usar esses da base agora nessa situação. Se tivesse usado antes, aí podia até pensar. Mas eu acho que seria essa a solução aí. O Léo Ortiz um dos dois. E se o Pulgar puder jogar, o Pulgar um dos dois. O Paquetá, dependendo da condição que ele tiver, pode utilizar durante o jogo. Vamos pro intervalo? E só para aqui, ele falou que é verde, não tem nada a ver com o Palmeiras não, tá? Vamos pro intervalo, daqui 3 minutos a gente volta. Que eles são muito novos ainda, né? Já voltamos com vocês, Era TV. Vamos pro YouTube, vamos ver o que estão falando aqui, os educados respondendo. O Cassimiro deu 2... Isso aqui é euro, acho, de superchat. Muito obrigado. Não comentou nada não, só deixou 2 euros aí pro UOL, obrigado. O gol do Flamengo, segundo o Carlos Henrique Brito aqui, o gol do Flamengo foi gol de beach soccer, né, contra o Grêmio. É isso, né? Aquela cavadinha,
o passe de primeira, realmente o Maestro Júnior jogando com o Jorginho, Benjamin, Neném, nos domingos áureos aí da geração dos anos 90 e 2000, vocês vão lembrar. Deixa eu ver aqui. Maria está perguntando sobre o jogo da Libertadores. Ainda vamos falar ainda nesta edição desta live. Vamos sim. Que fim levou a história lá com a Conmebol. Alérgico a gol, segundo postura rubro-negro. Alérgico a gol são os pontas do Flamengo. Realmente precisa melhorar. O Luiz aqui está dizendo sobre o meio campo. De La Cruz no lugar do Jorginho e pro time e pro lugar do Pulgar avança o Ortiz, parafraseando Tite. E coloca o Vitão na zaga. O que você fala, Rodrigo? Não, nem dá pra botar muito na conta do Plata nesse jogo, porque ele teve uma chance que não era tão clara, né? Uma chance difícil, ele chutou meio preso e ainda ele bateu bem, deu azar e foi na trave. No Lino, sim, dá pra botar. Logo no começo do jogo, aquela chance lá. Thiago Jackson está, um abraço aqui da Hungria. Não sei falar húngaro, obrigado, Thiago, mas enfim, represente o Brasil e o Flamengo aí. Deixa eu ver. Postura está ressaltando aqui a questão dos pontas. Tá dizendo que eu sou engraçadinho, tem piada que não tem graça. Pode acontecer. O Wallace se queimou com o Leonardo Jardim ou Bruno Braz? Vamos falar disso também quando a gente voltar no intervalo, depois de 1 minuto e meio. Porque vamos falar sobre esse e outros jogadores da base também. Saudações rubro-negras. Aquela expulsão do Remo era para isso mesmo. A galera reclamando aqui do jogo contra o Remo. Expulsão, enfim, o cara dá uma joelhada nas costas do coleguinha, ficou difícil. Deixa eu ver quem mais aqui. Varela no meio joga também. Boa lembrança do Flávio aqui, né? Se precisar, Já jogou. dá para fazer Verdade. até de volante ali. É mais uma alternativa aí, se quiser, porque vai ter Lexão de volta. Jogou com o Felipe, né? Royal pode entrar por ali. O Varela pode fazer essa aí. Também o lateral jogando muito por dentro, né? Ele tem essa mobilidade ali para trabalhar nessa posição no meio campo. É que assim, o Varela e o Ortiz serão 2 improvisados, né? Isso é um drama. Aí é um problema sério. A gente vai voltar do intervalo em contagem regressiva, está no meu ouvido 10 segundos. E aí vamos juntar, então, para falar sobre base, senhoras e senhores. Estamos de volta, então. Voltamos aqui com a live do Flamengo no canal UOL, tanto pela TV quanto canal do YouTube, nosso canal do YouTube. E a gente tem mais assuntos a tratar ainda com os meus amigos aqui, Rodrigo Martins e Bruno Braz, dessa questão da base, né? Porque puxa muito esse assunto. A gente estava falando sobre meio-campistas, né? Como o Flamengo tem falta de opções confiáveis para esse momento. E o Leonardo Jardim ontem falou que assim, pretende dar uma olhada mais, vamos dizer assim, profunda nesse setor, né, de categoria de base do Flamengo. Um cenário que talvez se aproxime aí mais para o período da pausa para a Copa do Mundo, porque ainda tem muito jogo, né, muita viagem, tanto do Flamengo, time principal, quanto do time de base do Sub-20 do Flamengo. E vocês, inclusive, podem assistir o Campeonato Brasileiro Sub-20 aqui no canal UOL. Tem visto aí a campanha do Flamengo, essa campanha para lá de irregular. Dá para garimpar alguma coisa, Rodrigo, na tua visão? O Jardim tá certo, tem que olhar mesmo para essa geração, ou não precisa gastar tanta energia, até porque o BAP falou que o Sub-20 do Flamengo falou no final do ano passado, né? Que tá olhando mais para talento do Sub-17, Sub-15 e tal, do que necessariamente para essa geração do Sub-20. Como é que o Leonardo Jardim pode proceder em relação a essa galera da base aí? Eu comentei uma série desses jogos aí do Sub-20. No meio de campo, eu não vejo nenhum jogador que esteja remotamente pronto para jogar no profissional. Eu acho que ele tem que olhar, claro, mas não vejo, não. Os 2 jogadores que têm alguma possibilidade são os jogadores que já jogaram, que são o Daniel Salles, que é lateral, né? Joga de lateral direito, às vezes joga de lateral esquerdo, e o João Vitor, que é um zagueiro, teve aquele momento ruim no Campeonato Brasileiro passado. Os volantes, o Pablo Lúcio é um jogador técnico, mas meio displicente. Esse outro volante, que agora não estou lembrando o nome, que é pegador e tal, mas ainda não tem nível para jogar em cima. Tem mais uns 2 ali. Enfim, não vi nenhum que possa jogar nessa posição de volante. E na frente também jogador muito verde. Josmar pode ser um bom centroavante. Para agora, só o Daniel Salles, eventualmente. E talvez o João Vitor, se tiver uma necessidade, mas hoje o time tem 4 zagueiros, né?
Então, O não tem zagueiro muita. é a questão aí. Não tem muita E necessidade. A até informação que eu o, tenho é que a base vai ser usada como fonte de renda, o que você quer esse dizer com isso? sub-20 aí. Ah, o Rian Ô, Roberto vai ser Rodrigo, vendido. e aí você pode até complementar, Rodrigo, que você tem informações sobre isso. Eu acho que o mais talentoso que o Flamengo tinha ali tá tendo a situação do problema contratual, né? É o Rian Roberto, que recebeu Sim. a proposta do Shakhtar e o Flamengo e o garoto, o staff do garoto não chegaram a um acordo. Ele, de fato, parece ser o mais talentoso, né? De repente, lapidando ali, poderia dar um caldo, mas aí você tem mais informações aí que você pode explicar. Fato é que ele não está à disposição, agora está treinando em horários alternativos, né? Eu tinha dado essa informação lá atrás. O Rian Roberto chegou com o staff dele e falou que já queria ir embora. E basicamente a reunião que ele teve com o Boto, que era para começar a definir uma renovação, ele falou: Não, quero ir embora. Mas como é que tu vai negociar uma renovação com um cara que fala que quer ir embora, né? Que tinha a proposta do Shakhtar, depois surgiu outro clube, um clube francês, e o que o Flamengo está tentando é forçar a negociação para chegar, e vai chegar provavelmente a 10 milhões de euros por ele. Aí vai ter uma coisa ali com o Atlético Paranaense que tem 30% dos direitos do Rian, o Flamengo tem 70%, e aí ainda tem um rolo lá com os empresários do Rian, que tem um bafafá ali de que ele trocou de empresário, aí um fala pelo outro, enfim, aquelas coisas de jogador com empresário, né? Mas esse jogador era de fato o mais talentoso ofensivamente. Mas ele quer ir embora, então que o Flamengo, como o contrato fica até o ano que vem, o Flamengo tem que lucrar com ele. Outro que o Flamengo vê como possibilidade de venda é o João Vitor, que é um jogador de potencial. Eu sei que está se analisando, que se tiver proposta, vai se analisar com carinho a possibilidade de vender o João Vitor também, mas não é certo, né? Depende do que vier, não vai ser qualquer coisa, enfim. Mas essa é a coisa. Aí depois, se quiserem falar aí sobre o que está pensando, porque até teve uma declaração do Leonardo Jardim sobre o elenco, né, ontem, e ele falou que a prioridade para ele é todo mundo ficar, né? E é o pensamento também da diretoria, a ver com muito bons olhos essa declaração dele, de prioridade é manter todo mundo. Aí depois, se tiver alguma venda, vai ter que repor, mas vai vender só se for um negócio muito bom. Né? Tem um monte de especulação em relação ao jogador. O Flamengo até agora não tinha nenhuma proposta oficial por ninguém, mas a intenção é manter o elenco inteiro. Claro, tem uns jogadores, por exemplo, o Cebolinha sumiu, né? Ele não entra mais, né? Desde que começou aquele rolo dele, de que ele avisou que não queria renovar, o Leonardo Jardim não utiliza o Cebolinha, né? Ele entrou uma ou outra vez, mas tem entrado muito pouco, né? Quem virou reserva do Samuel Lino é o Bruno Henrique, né? Que tem entrado pela esquerda. Ô, Rodrigo. É... Não, só Oi, uma observação fala. sobre esse lance até pegando uma carona disso, é que o Wallace poderia também ser uma opção, e ele é um cria da base do Flamengo. Mas, mais uma vez, ele, né? E aí o Leonardo Jardim utilizou a expressão, como havia feito com Plata, de dificuldade de integração, né? Usou a palavra integração, e novamente ele voltou a não ser relacionado. Se a gente parar para analisar no recorte de aproveitamento da base, os últimos que, de fato, tiveram protagonismo e destaque foram o Wesley e o João Gomes. E agora, mais recentemente, tá ficando cada vez menor assim, o espaço Tem de o Everton, né? aproveitamento. Ó, Então, eu ia tem o chegar nisso. Everton, né? O Everton hoje é praticamente o único com brilho, né, com destaque da base. Tem o Paquetá, né, mas que voltou, enfim, nem coloco nesse pacote. E aí, recentemente, o Iago, que fazia parceria com o João Vitor na zaga do Sub-20, saiu, foi para o Orlando City, porque tá pegando muito essa questão com os empresários. Aí é um tema que depois a gente pode se prolongar mais. Mas é que tá pegando muito com os empresários desses moleques, é que, assim, eles estão vendo que talvez no profissional não vão ter oportunidade, estão forçando essa saída, como parece ser o caso do Rian Roberto. E estão pedindo A alto galera tá. também, né, Braz? Isso é uma questão que. O Flamengo tem uma experiência que acabou causando ruim, que é o Lohan. Que o Flamengo renovou alto com ele, para ele ficar, para segurar ele como major, e o garoto até agora não vingou, né? Já rodou aí pro Pisa, enfim, ele teve um inicinho bom ali com o Tite, mas depois decaiu muito. Teve um monte de contratação agora de volante, inclusive dois do Paysandu, né? Um primeiro e aí um segundo. Só que esses jogadores são mais para frente, né? Não são para agora.
Veio um do Meu River e irmão um do estava até América do México também. Isso, meu irmão eles são estava até comentando aqui, atacantes. perguntando do Paulo Henrique aqui, né, do Paysandu. A galera do Paysandu, a gente É, estava mas ele conversando na voltou, CBF outro né? dia com o presidente. É, a gente estava conversando com o presidente da Federação do Pará, né, que foi presidente do Paysandu, né, Ricardo Gluckpor. Ele estava comemorando, festejando que o Flamengo começou a fazer negócios com jogadores da base de lá, né, como exportação e tal. Então, faz parte dessa essa procura e oferta aí dentro do futebol brasileiro, né? A galera quer vender esses jogadores promissores também para fazer dinheiro e entrar na indústria de jogadores, né, de formação de jogadores por si só, e ver o Flamengo, claro, como potencial de destino por conta da situação financeira. E é interessante para o Flamengo tentar também reforçar e pensar esses talentos, mesmo que o garoto não esteja desde os 8, 9, 10 anos de idade treinando no Ninho do Urubu. Então, é uma congruência aí de interesses, né? A galera querendo vender, o Flamengo com interesse de comprar para reforçar e, quem sabe, mudar essa cara aí do time na base, fazer grana, como o Rodrigo falou, e também aproveitar quando for preciso profissional. Embora, com esse time galáctico do jeito que é, cada vez mais difícil a inserção de jovens, né? O Flamengo tem essa questão para tratar também internamente, né? Como aproveitar melhor os seus talentos. Aí não é só colocar a culpa no talento, mas colocar a culpa também em quem recebe o talento para trabalhar com ele no time de cima. Não, eu Deixa não eu ver estou mais. eximindo aqui o Não, Flamengo da forma de aproveitar os jogadores, não. Acho que tem uma sim. questão, como o Braz falou, mas tem também a ver com o time que está em cima, né? É difícil de ter lugar, né, para os caras. Por falar em time de cima, teve. Assim, se estavam conversando a respeito da falta de meias, né? Camisa 10 e tal. O Carrascal, a atuação dele dá uma apaziguada nessa ausência do Arrascaeta, do Paquetá, dentro dessa função de camisa 10, segundo atacante por ali. Como é que você, Rodrigo, como é que você viu essa atuação do Carrascal depois de 2 suspensões em sequência, expulsão contra o Fluminense, o gancho que veio do SJD também por conta da situação na Supercopa, que ele deu o braço na cara lá do Breno Bidon, aí vão questionar se foi rigoroso ou não, mas enfim, o fato é que as 2 expulsões vieram. O que dá para dizer com o menino Carrascal? O dançarino Carrascal, a gente tem muitos vídeos dele também dançando, comemorando, fazendo suas festas nos barcos Rio de Janeiro afora. Como é que você vê esse momento dele aí? É para engrenar, quem sabe mostrar essa cara aí nessa reta final antes de pausa para a Copa do Mundo? Foi um jogo, né, Igor? Ele vinha jogando mal. Não era só a questão das suspensões, não sei se ele sentiu as suspensões. Mas assim, ele agora fez um bom jogo. Contra o Grêmio não é só pelo gol, a outra bola que ele meteu na trave, ele girou, tabelou, se encostou muito ali nos laterais, fazendo uma triangulação muito plata, ele e Varela, né, no primeiro tempo, ali pela direita. Achei até que ele podia ter flutuado mais para a esquerda também, e aí depois eu acho que fez um pouco, tabelou algumas bolas ali com o Pedro também. Achei uma boa atuação do Carrascal e sem aquela coisa, porque assim, o problema do Carrascal que eu vejo é que às vezes é que ele conduz demais a bola. E aí ele conduz e acaba perdendo a bola. Porque ele sustenta bem essas geradas dele, ele confia muito no taco dele, e aí ele acaba perdendo a bola e armando contra-ataques. Dessa vez eu achei que ele jogou mais de primeira, e como ele jogou mais de primeira, o jogo dele ajudou o time inteiro. Né? Eu acho que é essa compreensão, assim, se ele jogar mais parecido com o que joga o Arrascaeta, que joga muito de primeira, né? O Arrascaeta arranca, mas arranca no momento que abre o espaço para ele, que ele sente que o cara tá atrás dele, se precisar, ele vai, tipo, vai ganhar um espaço, vai driblar aquele drible lento do Arrascaeta, parece que não é drible, mas que ele corta o cara, né? Ele enxerga muito bem a opção melhor de jogada. Eu achei que nesse jogo o Carrascal conseguiu fazer isso. Agora, o meio de campo do Grêmio estava marcando sem muita pressão, né? Então temos que também considerar isso, né? Que ele não sofreu assim uma grande pressão dos volantes do Grêmio, né? Mas ele fez um bom jogo. Ô Braz, você que acompanha esse universo dos gringos do Flamengo aí, como é que tá a vida desse rapaz? Quem sabe agora as coisas vão se acalmar mais para ele, tá mais tranquilo, não tá? Qual é o jeito dele mesmo? Ele é assim, e vamos cuidar desse colombiano aqui, do jeitinho que ele é, e aproveitar melhor a situação dele aqui, assim, seja como ponta, seja com essa função de camisa 10 que está precisando. O que dá para falar de Carrascal aí nessas coletivas e andanças da vida? Ele já deu bastante trabalho, mas aparentemente está um pouco mais tranquilo. Ele no nível de dar trabalho,
ali tava ali uma coisa meio plata, ele e o Pulgar. Ele e o Pulgar disputando o segundo lugar. Mas parece que deu uma tranquilizada. Agora, aproveitando a deixa aí que você gosta, que você puxa comigo sobre a questão dos jogadores lá vem. extracampo aí, eu acabei de ver hoje que o Lá vem. Emerson Royal está fazendo aula de Bruno boxe. Léo Dias Braz. Emerson Royal está fazendo aula de boxe. Estava fazendo hoje agora de tarde. Tá. Então aí, ó, Depois pelo que ele menos ele não tomou precisou aquele- utilizar. Ele tomou aquela no nariz lá em La Plata, né? Aí ele resolveu fazer boxe. Tá é isso. preparando para Libertadores. Tu já perdeu a cartilagem aí. mesmo, aí agora foi fazer boxe, é isso. É. né? É isso Tem aí. informação se ele foi junto com Varela ou não? Varela Coitado tava do precisando. Varela, não sei, acho que não. Ai. Ó, galera, vamos Então tá dar aí uma a força aí que atualização, tá né? quase chegando nos 1000 likes, hein? Aí, pede aí, Igor, tá Vamos quase dobrar a chegando. meta. Vamos dobrar a Isso aí. meta. Vocês são Mais um demais. pouquinho. Falamos em 500, já estamos quase dobrando a meta aí. Vamos lá, galera. Vamos, quem O sabe Anderson chegar a 1000 Assis ainda está com essa perguntando ali reta no final. chat: Braz tem encontrado o Carrascal na noite carioca? Não saio, não, rapaz. Sou casado, pô. Entendeu? Eu sou um cara caseiro. Agora é. É. Entendi. Tá frio, né? Tá longe Ele dos só perigos tem noturnos e informantes, tal. né, ô Igor? Ele só tem Só. informantes. O importante é ter fontes. É isso aí. Futebol é assim mesmo. O que eu ia falar com vocês aqui? Falamos em Colômbia. O que mais que temos que pagar nosso pedágio aqui para os nossos amigos que acompanham a nossa live? Falamos em Colômbia, em colombiano. Vamos falar sobre confusão na Colômbia, então. Esse assunto que a gente precisa passar. Atualizações na Conmebol, Rodrigo Matos? Alguma novidade lá? Algum sinal do que vai acontecer com Independiente Medellín depois do caos lá? Enfim, não teve jogo, todo mundo viu, né? Já falamos isso aqui em outros programas da casa. Mas para nossa audiência exclusivamente rubro-negra aqui, tem alguma perspectiva de sinal da Conmebol para confirmar esses 3 pontos para o Flamengo? Não, então, é o seguinte, o cenário, assim, a pessoa fala assim, é certo que o Flamengo ganhe 3 pontos. Não é certo, é provável, mas não é certo. O que aconteceu? O julgamento estava previsto para, em geral, acontece no mínimo em 7 dias, o que daria pelo menos quinta-feira, mas em geral um pouco mais. Então seria alguma coisa como 7 a 10 dias para você fazer o primeiro julgamento. E o que levou as pessoas a dizerem que era certo é porque teve uma sinalização lá dos funcionários da Conmebol, viraram para a delegação do Flamengo e falaram assim, fica tranquilo, que isso aí, quando é esse tipo de situação, você vai levar 3 pontos. Foi isso, mas é uma sinalização informal, o próprio Flamengo sabe que é informal. Por que é provável? É provável porque o que tem previsto ali tem que voltar até os 45, né? O tempo em geral é tentar voltar aos 45, a partir do momento que é cancelado, você pode realizar o jogo até 24 horas, e não sendo 24 horas, vai para o tribunal, e o tribunal se o time mandante é responsável, ele toma WO. Ninguém tem nenhuma dúvida de que o Medellín é responsável, né? O presidente criou aquela quizumba toda, a torcida em reação jogou um monte de fogos, fez aquele escarcéu lá em cima, que a polícia colombiana até achei que agiu bem ali, não saiu atirando bala de borracha, como veríamos aqui no Rio de Janeiro se tivesse acontecido algo similar. E aí, tipo assim, é meio óbvio. O Estudiante mesmo pediu desculpas. Falou assim, pedimos desculpas pelo que aconteceu, né? O Estudiante, desculpa. O Medellín pediu desculpas pelo que aconteceu, né? Independiente Medellín. Não, Independiente Medellín, isso aí. Ele pediu desculpas, então é praticamente uma admissão de culpa. Não vejo muito outro caminho que não seja, mas isso só vai acontecer de fato quando tiver um tribunal que vai ser julgado em 7 a 10 dias, ele vai analisar esses fatos, vai pegar lá as provas, vão estar todas as imagens, o relato do delegado e do juiz, que é o mais importante, e provavelmente vai dar os 3 pontos ainda, vai ter uma apelação. Tudo isso tem que acabar antes do fim da primeira fase, né? Porque aí você tem, inclusive, a definição dos cruzamentos, porque o Flamengo vai ficar na dependência desses 3 pontos aí. O último jogo contra o Cusco é final de maio, né? Eu acho que até lá já vai estar decidido. E detalhe para a galera que está acostumada com o jeito do Brasil de julgar esse tipo de coisa, né? Na Conmebol não tem STJD, então não tem julgamento aberto, uma sessão que marcam lá. Se o time pedir, claro que vai ter uma audiência com juízes do caso, mas é um tribunal que vai anunciar a sua pena por ofício, né? Vai soltar o comunicado lá e o Flamengo, inclusive, vai ficar sabendo oficialmente, né? Vai ficar sabendo por esse modo
porque o Flamengo não é parte no processo, não tem como entrar como terceiro interessado, como acontece aqui, geralmente, nos processos do SJD. Então, se tivesse uma questão de perda de pontos por aqui, fosse um clube brasileiro na competição nacional, o Flamengo entraria no SJD, seria terceiro interessado, participaria do julgamento, bota o Michel Acef para falar, o advogado, e, enfim, fica todo mundo sabendo o que acontece por ali. Na Conmebol é diferente, então o clube também está aguardando esse desfecho aí, né, nesse trâmite burocrático, jurídico aí, para ter a confirmação em relação aos pontos, né? Mas assim, podemos dizer que a confiança é muito grande de que os pontos virão para o Flamengo, apesar de que não podemos contar com as coisas antecipadas, né? Com a carroça na frente dos bois, por isso que a gente acompanha esse assunto aí passo a passo. Em geral são três julgadores, né, Igor? Em geral, a comissão disciplinar da Conmebol são 3 julgadores, né, na primeira instância que determinam aí a decisão. Para a galera ficar de olho também nos acontecimentos, tem reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo hoje. Um dos pontos importantes aqui, 2 pontos principais, né? Primeiro, apreciação e votação dos novos modelos de uniformes para a temporada 2027. Vamos ver se alguém vaza ou não. Ainda que o clube tenta se cercar, né, do vazamento dessas situações todas. Mas, enfim, estão para vocês saberem. A camisa em cima da cama. Clássica. Assim. Primeira convocação já aconteceu, 6h30, segunda, 7 horas, assim que terminarmos aqui a nossa live. E também tem uma apreciação e votação dos contratos que se pretende firmar com a Ambev e com o Zé Delivery, né? São 2 contratos aqui. A gente já tinha avisado aqui na live um tempo atrás, né? Depois de resolver a situação do BRB e tal, que estariam na fila aí para o Flamengo cuidar dessa renovação desses trâmites de negociação. Rodrigo, você que estava de olho nas contas aí, o que dá para dizer sobre esses contratos? Não sei se você já tem algum detalhamento, certamente teremos muito em breve, né? Destrinchando tudo aí sobre esse acordo, mas no âmbito geral, né? O Flamengo está indo muito bem em patrocínios, né? Esse trimestre já começou bem, enfim, a gente já teve o resultado do primeiro trimestre também publicado pelo clube. É uma pauta muito importante, é uma linha de receita que tem se fortalecido cada vez mais no clube. Esse contrato com a Ambev era o último grande contrato que ia ser fechado de patrocínio do ano, né? Porque o restante a camisa já estava toda ocupada. A camisa ali estava valendo um pouco menos de 500 milhões de reais, né? Chegou a 475 na conta do clube, né? De pessoas do clube ali do marketing, fontes e tal, que estava em torno de 475. E aí tem mais esse outro da Ambev, que tem essa, enfim, licenciamento lá,